Muito bem-vindo você a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje a gente está direto numa live. Estamos transmitindo pelo TikTok pela primeira vez. Então o pessoal que está no TikTok aí está sendo nossa cobaia. Tá chegando agora. Legal pra caramba ter vocês aí. Quem tiver super pergunta especial, aquele troço, vai botando aí. A gente vai compartilhar o que está acontecendo aqui com todo mundo. E eu resolvi subir a live, fazer esse programa aqui, esse episódio extra do Pegos pelo Tráfego, para poder responder as perguntas que o pessoal mandou por conta do corte, que fala da história do Pablo Marçal, da minha visita lá no resort e da fundação da nossa empresa de gestão, como ela começou e da onde veio. Então eu estou aqui com o Fernando Maurício, é meu sócio, é economista, é dono da TBW, que é DB Works. As abelhas trabalham, é a empresa nossa de gestão, de administração financeira e de contabilidade. Então, Fernandão, se apresenta para o pessoal aí. Eu vou virando o celular aqui conforme vai dando o lado, né? É um celular só, nós somos sertanejo. Então, fica com a gente. Aproveita para mandar perguntas se tiver dúvida. Eu sei que é um negócio meio esquisito. O cara entra aqui na live do TikTok achando que vai ter gente fazendo dancinha. A gente não faz dancinha, tá? É conteúdo sério mesmo e o programa vai ficar aí. Vamos lá, Fernandão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fernando, né? Como o Gil já falou. Sou formado em economia, tenho pós-graduação em administração de empresas. Sempre atuei na área financeira, dentro de empresas. E, inclusive, foi numa dessas experiências que eu conheci o Gil, né? O Gil era da área comercial, eu era da área financeira dentro dessa empresa. E aí nossos caminhos voltaram a se cruzar aí cerca de uns 5 anos atrás, né, tio? Mais Isso ou aí. menos. Eu chamo ele de tio porque, coincidentemente, eu conheci o Gil através do meu tio, o Sérgio, que também é economista, também trabalha com gestão de empresa. E ele tem o hábito de chamar todo mundo de tio, eu chamo ele de tio também. Então, a gente, eu sempre gostei de números, sempre gostei de lidar com essa parte de gestão, de cuidar de empresa, enfim, de resolver problema. Então, a gente entrou nesse mundo. Eu entrei nesse mundo primeiramente de consultoria na parte de planejamento financeiro pessoal, mas empresa foi o que sempre me despertou mais. Essa parte de gestão, obviamente, que o mundo de empresa é muito mais amplo, muito mais cativante. Fernandão, você é um cara de número, né? De Uhum. conta, de gestão, de trabalhar informação. Qual era a maior dificuldade que o Fernando tinha para explodir a empresa dele lá atrás, antes do Gil? Comercial. A dificuldade era É, fazer venda, era trazer cliente para exatamente. dentro. E o que Exatamente. você fez, o que você tentou fazer? Tô perguntando isso para ele, galera. Você que está chegando desavisado aí na live, a gente está aqui falando a respeito de um conteúdo que viralizou na internet, que deu bem certo para gente, feito de forma intencional, dentro de uma entrevista dessas como as que você está assistindo agora, e um corte meu falando a respeito de um momento meu junto com o Pablo Marçal explodiu. E isso mudou o jogo aqui dentro da empresa. Mas a gente vem Uhum. preparando as coisas há muito tempo. Não, a gente não está aqui desavisado, ai que legal, estourou um videozinho e tal. Então, graças a estar com o ambiente preparado, graças a ter vídeos de conteúdo relevante, de ter informação válida na rede, Uhum. quando a pessoa chegou por conta do vídeo, ela viu toda uma bagagem de coisa lá e aí ele passou Uhum. a acompanhar. Então, a gente vai responder as perguntas que o pessoal fez pro Fernando, Sim, certo? sim. Esse é o intuito do nosso programa hoje, mas a gente precisa entender a trajetória do Fernando. Uhum. O Fernando saiu lá da Luminosità, que foi onde a gente Uhum. trabalhou, juntos, era uma empresa de cosmético Sim, profissional. Eu fiz sim. luzes quando eu Eu lembro, eu trabalhava lá lembro. para as pessoas me Eu olharem, lembro. né? Aham. Foi, foi uma primeira experiência minha de Uhum. consultoria, em que eu Uhum. disse como consultor para o dono da empresa fechar a empresa. Sim. Uhum. A Uhum. gente pode falar sobre isso um Sim. outro dia. Eu disse para o dono da empresa, olha, se você não vai ficar aqui, se teu sócio não quer trabalhar, fecha. Uhum.
A gente organiza esse processo de transição e encerra a atividade. Aí ficou o Gil desempregado e o Fernando desempregado. E a gente volta a fazer negócio juntos um tempo depois. Num primeiro momento, eu lembro que você foi na minha casa. Sim. E falou assim, pô, tiozão, eu preciso de mais cliente. E aí eu ia mandando cliente para você. Os meus clientes que tinham dificuldade de gestão ia chegando até o Fernando. E um belo dia, eu tinha um problema. Eu tinha a necessidade de trabalhar os meus leads, chegava a 200 leads por dia, lembra? Não? Exato, lembro. Opa. 200 leads por dia. Você sabe o que é isso aí? 200 leads por dia. Auge da chegando, pandemia, auge da pandemia, até o cara do pastel queria fazer um site. Todo mundo queria ir pro digital. E aí eu virei pro Fernando e falei, Fernando, é o seguinte, cara, você tá precisando de cliente, então eu vou ser seu cliente. E aí começou assim esse negócio de terceirizar coisas, né? Fernando começou terceirizando a distribuição dos leads e a cobrança dos meus clientes. A tua dificuldade, você disse que era conseguir clientes. E o que você fazia para ter clientes nessa área de gestão financeira? Eu, basicamente, na época, eu trabalhava só com indicação. Legal. Indicação. O trabalho da consultoria, principalmente voltado para a parte financeira, envolve muita confiança, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de confiança. Ninguém quer entregar o dinheiro da sua empresa na mão de alguém que você não saiba quem é, né? Então, eu fazia essa captação através de indicações, mas era um motorzinho que girava muito devagar. E também, na época, por estar saindo as coisas estavam retomando ainda do período ali da pandemia, as coisas ainda estavam numa tração ainda muito lenta ainda, né? Então a gente praticamente estava fazendo um trabalho de retomada, porque na pandemia os clientes foram fechando, muito cliente dependia de estar aberto, logicamente, para funcionar. Então eu estava precisando, enfim, ter essa tração, esse motorzinho do comercial funcionando de uma forma mais frequente. E não aquela coisa de tipo, surge uma indicação ali, depois surge uma aqui. Eu precisava de algo mais bem estruturado e que tivesse mais frequência. Para as pessoas entender, o Fernando é o cara do número, é o cara que faz a gestão, que cuida das nossas coisas aqui, cuida de todas as empresas, é quem faz relatório financeiro de todos os negócios. E isso foi inspirado em uma visita minha e uma conversa minha em que eu vi o modo de trabalho do Pablo Marçal. E quando fala o nome do Pablo Marçal, vira briga. Ninguém quer nem ouvir o conteúdo que está gravado. O cara não quer nem saber qual é a mensagem que está ali. Falou Pablo, já entra um. Eu gosto, eu não gosto. Ele é ruim, ele é bom. Ele é charlatão, ele rouba. Presta atenção na mensagem, né, que está ali. Então, eu voltei dessa ida lá no resort e, para mim, a hora que eu ouvi a história, eu falei, cara, eu vou fazer esse troço. Porque eu quero romper os meus negócios. A minha dificuldade era outra. Eu tinha dificuldade de que eu ensinava a pessoa ia embora. Eu ensinava a pessoa, ela ia embora. E quantas pessoas de agência de marketing não têm essa dificuldade? Forma mão de obra, perde a mão de obra. Forma mão de obra, perde a mão de obra. Isso não tem exclusividade de segmento. O cara vira teu concorrente. Sim. Certo? Então, como é que eu retenho esse cara aqui? Bom, vou dar uma sociedade para ele. Eu achei aquilo brilhante. Falei, vou fazer isso. Mas para fazer isso e não ser roubado, você precisa ter a gestão financeira. Se eu penso que vou ser roubado e o sócio pensa que vai ser roubado, não pode ser nenhum dos dois. Tem que ser um terceiro de boa fé. Então eu falei, eu vou pegar e vou montar essa operação do BPO com alguém. Eu tinha o Fernando terceirizando as minhas coisas. Falei, eu vou oferecer pro Fernando. Agora eu queria que você contasse, Fer, porque assim, eu lembro onde a gente estava no meu carro, fazendo a curva ali para entrar no escritório antigo, no Demol. E eu falei para você assim, tem duas opções. Ou você vira meu sócio ou meu concorrente. E como foi ouvir isso aquele dia? Eu acho que isso é legal de você passar essa ideia. Não, como eu escutei outro dia uma frase sobre essa questão, né? Pô, e agora? O que eu faço? Eu já conheci o Gil de lidar com ele nesse aspecto de falar de negócio, de sentar com ele para discutir ideia, para abrir a cabeça. Então sempre foi uma pessoa que eu tive como referência em relação a isso, de forma geral. E aí quando surge uma oportunidade dessa, é como você tem um lugar numa espaçonave que você sabe que ela está indo para um lugar bom.
você não vai escolher ali, ah, eu quero aquele lugar, eu quero... Não, você vai simplesmente entrar e vai aproveitar a oportunidade. Então, foi assim que eu encarei. Quando você tem um cavalo passando na sua frente ali, você não pode ficar olhando muito qual que é a cor, se vai ser, se vai ser confortável, não vai. Não, você simplesmente pula e embarca e ali você vai se encontrando e vai aproveitando as oportunidades. Então foi assim que eu encarei. Massa. Vamos seguir então desse momento em que eu fiz a proposta para o Fernando e aí as pessoas começaram a fazer muitas perguntas assim por Uhum. conta do vídeo. A que mais é, foi repetida foi do tipo assim, tá, e se o Fernando se corromper e sumir com o dinheiro de todo mundo? O que acontece? E aí eu acho que é legal o Fernando explicar, primeiro que ele não tem acesso ao dinheiro, ele Sim, controla o sim, dinheiro, mas ele sim. não gasta o dinheiro, Uhum, certo? uhum, E segundo, como que é esse funcionamento? E se o Fernando morrer, se o Fernando uhum. sumir, se o É. Fernando quiser ir embora, como é que fica esse negócio aí dentro do processo? Essa do Fernando morrer, essa já é uma coisa que a gente já conseguiu superar, porque lá no comecinho eu fazia tudo mesmo. Eu fazia o atendimento e a operação de todos os clientes. Hoje, graças a Deus, a gente crescendo e tudo mais, hoje a gente já tem uma estrutura, a gente já tem processo, então a gente já tem uma empresa que funciona sozinha. Então eu estou aqui agora conversando com o Gil, gravando, e a empresa está lá rodando, os clientes estão sendo atendidos, o processo está andando. E dentro dessa parte da operação em si, a gente tem travas, né? A gente tem processos que funcionam de uma forma que não tem, então, caso o Fernando resolva, então, fazer alguma coisa de má fé. Não tem como, porque dentro do processo, por exemplo, eu ou a empresa, nós não aprovamos pagamentos, nós não efetivamos pagamentos, né? Nós incluímos pagamentos dentro do banco e o cliente ele sempre aprova. Então não tem como sair dinheiro da conta do cliente sem passar pela aprovação dele. Então essa é uma forma que já trava qualquer tipo de coisa em relação a você suspeitar, mas o cara vai sumir com o meu dinheiro ou ele vai tomar alguma decisão. Não, isso não tem como. Além de uma série de outros processos que a gente cria justamente para ter essa transparência e essa garantia de que o cliente pode dormir tranquilo. Legal. Outra coisa que o pessoal pergunta, né? Tá, mas e o Fernando ganha o que com isso? O Fernando Uhum. trabalha e ganha o que com isso? Faz a gestão e ganha o que com isso? Então, para ficar claro para as pessoas, existe uma empresa com CNPJ, com nota Uhum. fiscal, com faturamento, que é uma gestora terceirizada da área financeira. Então, o Fernando ele entrega um serviço de gestão Uhum. e é remunerado por esse serviço. O faturamento da Exatamente. TBW está baseado no que ela presta de serviço para outras empresas. Exatamente. Tipo de empresa que o Fernando atende hoje? Quais são as empresas que mais chegam até o Fernando, além dos médicos, que são os nossos É. queridinhos? Como você falou, médico hoje é um segmento que a gente atende bastante. Prestadores de serviço em geral, a gente atende. Então a gente atende desde de autônomos que prestam serviço na área de construção civil, já atendemos estudo de pilates, é, escola de intercâmbio, construtora, indústria. Hoje a gente tem uma variedade bem eclética aí de segmento, não temos exclusividade de segmento, então é bem. Legal. Qualquer tipo de empresa a gente consegue atender. O que o cliente precisa ter, fazer ou querer para se tornar um cliente da TBW hoje? Só nos chamar. Explica o processo de implantação. Acho que é legal, porque é uma dúvida que todo Aham. mundo tem. Tá, eu quero começar, o que eu tenho que fazer? Dentro do processo, a gente tem checklists, né, para a gente fazer essa implementação do cliente. Basicamente, a gente precisa de acesso, a gente precisa de acesso a todas as contas que envolve a operação do cliente, então banco, maquininha de cartão,
Enfim, qualquer tipo de movimentação que tem ali na área financeira, a gente tem que ter acesso. Sistema, a gente precisa ter todo o acesso ao sistema de gestão do cliente. Quando o cliente não tem um sistema ou a gente enxerga que tem um sistema que atende melhor o cliente aqui, no segmento dele, a gente também faz essa sugestão de adequar um sistema que a gente tenha mais familiaridade ou que a gente enxergue que vai ter uma operacionalização mais fácil ali para o cliente. Então, ferramenta hoje dentro do mercado é o que não falta. A gente tem N opções. O nosso trabalho é identificar a que serve melhor para cada caso. Eu vou trazer um tema para cá, que é um tema que as pessoas podem imaginar e não entender. Por que as pessoas gravam conteúdo? Por que gravam podcast? Por que fica postando vídeo, fazendo corte? Uhum. Por que o corte acaba antes da resposta? Por que do digital em vídeo dentro de uma estrutura comercial de uma empresa? Então, aconteceu de um vídeo nosso viralizar, tá com mais de 20 milhões de visualizações, somando todo mundo que usou e todas as plataformas nas quais eles foram compartilhados. Só nas minhas contas, mais de 8 milhões de visualizações. Eu sei de conta que está com 4, com 3, com 2 milhões. Então, um monte de gente usou o corte. Para que isso é importante? Primeiro que no momento em que isso andou e as pessoas ouviram a história inteira, aquilo despertou o interesse das pessoas para que elas buscassem uma solução semelhante. Uhum. Então, o meu telefone ficou roxo de chegar a contato. E é interessante, desculpa interromper, que assim, o trabalho do BPO, hoje que até ele está um pouco mais desenvolvido e conhecido. Mas quando a gente começou, você colocava BPO financeiro no Google, você praticamente não encontrava informação. Então, lá no começo, e ainda é para o grande público, você fazer com que as pessoas enxerguem que há um serviço nesse sentido. Porque a maioria das pessoas nem entende que existe uma solução que possa ser oferecida nessa área de terceirização. Aí quando o corte viralizou e as pessoas vieram naquela narrativa, que é um storytelling, né? Uma jornada do herói, de problema, dificuldade e tal. Teve gente que perguntou assim, que o Pablo tava pegando os meninos que tava lá. não ouve até o final, não chega até a ideia. As pessoas gostam né? de julgar Gostam de julgar antes de entender. Então, quem ficou até o final do vídeo, se você não assistiu o vídeo, volta lá e assiste. Eu não vou repetir de novo a história. Ligou perguntando basicamente duas coisas. Como é que eu faço para você cuidar da minha estratégia digital, para poder ter esse impacto que está tendo aí aqui? Isso foi um pedido. Mas o pedido, que é o meu negócio, e o pedido que mais chegou foi como é que eu faço para contratar o Fernando? Como é que faz para falar com o Fernando? Como é que faz para você administrar o meu negócio aí através do Fernando? Então, a gente cria um conteúdo para trazer uma ancoragem e a história do conteúdo faz com que a pessoa se desperte para uma possibilidade que ela não estava visualizando. Exatamente. E isso gera negócio. Então, a gente fez negócios com um monte de gente nesse período aí de 10, 15 dias do vídeo. Um monte de gente. Um monte de gente. Eu estou tentando somar de cabeça, assim, mas já é de perder a conta. Sim. A quantidade de gente que veio. As redes sociais com explosão, assim, 50, 30, 40 mil seguidores a mais em cada rede. Isso para a gente era muito distante, mas muito distante da nossa realidade. E a autoridade que gera. A autoridade que traz. E assim, da minha parte, o espanto que é, ao atender uma ligação de telefone, a pessoa do outro lado dizer assim, nossa, mas é você falando comigo? Como Exatamente, assim? Parar na rua para comprar uma garrafa de água, a menina do caixa da loja de conveniência pedir para tirar foto. Então é um negócio que ainda a gente está tentando entender o que está acontecendo. E gente do sul, do nordeste, de tudo quanto é lugar. É bem louco o alcance que tem. Tem uma pergunta aqui, que é de uma das pessoas que está na live, legal pra caramba, que ela escreveu assim, o financeiro da minha empresa tá uma bagunça. Coisas de meses sem gestão. É possível entrar para dentro da sua estrutura ou tem que arrumar tudo antes? É possível, completamente possível. Logicamente que assim, a gente faz um trabalho de que é muito mais importante na parte financeira você organizar para que daqui para frente fique tudo certinho. Se há necessidade de você olhar para trás
e reorganizar tudo, a gente consegue fazer. Agora tem que ver qual é a necessidade disso, entendeu? É por isso que cada caso é um caso. Mas... Topa responder mais pergunta aqui? Opa, Então, pessoal, para entrar, é só entrar. não Liga, há fala nada, eu quero e entra. E não há aí a nada que gente vai impeça. organizar, Uhum, ver o que tem de bagunça e trazer para trás e vir construindo isso. uhum. Tem uma outra pergunta aqui que é assim, eu tenho uma dúvida. Como é que eu faço para manter um custo de vida balanceado, ganhando bem e gastando pouco? Vai aí. Custo de vida balanceado, ganhando bem. É tudo na área financeira, é tudo reflexo de comportamento. Então, os seus gastos, eles nada mais do que refletem o seu comportamento. Então, você tem que saber o que é prioridade para você. Então, essas questões quando a gente fala de financeiro, não necessariamente tem certo ou errado. O que é prioridade para um, às vezes não é para o outro, enfim. Por isso que essa questão também de autoconhecimento, enfim, você vai indo longe nessa história, mas você tem que entender quais são as prioridades, porque o que acontece na maioria das vezes que a gente acaba se enrolando com o dinheiro? É quando você primeiro não tem gestão, né? Então você não sabe nem para onde você está indo, de onde você está vindo, e você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então o que acontece? A receita para dar ruim é quase que óbvia, entendeu? Tudo certo para dar errado. Tudo certo para dar errado. Então você tem que ter gestão clara, você tem que ter informação para saber exatamente qual é a sua situação e aonde você quer chegar, e tudo isso envolve prioridades. E para você saber quais são as suas prioridades, você tem que se conhecer e saber qual é o seu momento atual também. Você tem filho, você quer estudar, enfim, qual que é o seu momento de vida atual e quais são Mas basicamente é aumentar a receita e controlar a despesa. É. Controlar a despesa. Se você seguir sempre esses preceitos, nunca vai ter problema. Né? As pessoas têm um mau hábito nessa área de dizer que tem que diminuir a despesa. Toda vez que a renda aumenta, a despesa aumenta junto, Sim. ela caminha junto. Então você controla a despesa, né? Sem ficar fazendo conta de centavo. No meu caso, o Fernando é o cara do centavo. Tem uma outra pergunta aqui. Mas eu já Fer. mudei bastante minha percepção sobre isso. O Hugo Mantovani. Hugo, legal que você está aí, prazer, bem-vindo, massa demais. Ele escreveu assim, eu tenho uma empresa de tecnologia, especialista em desenvolvimento de e-commerce. 17 anos de mercado, você atende? Claro. Hugo, faltou você dizer um pouquinho aqui do que é que seria a necessidade, porque o BPO, ele é baseado em necessidade. Atendo. No quê? Eu quero que você faça contas a receber da empresa. Mande boleto para todos os clientes e cobre quem não pagou. Ele faz isso para mim. Sim. E foi um alívio na minha vida nunca mais ter que ligar para um cara para dizer, pô, mano, você não pagou, paga aqui, ficar pedindo pelo amor de Deus pro cara pagar. Eu queria contar um causo. Posso contar um causo? Hugo, no tráfego a gente atende também. Essa aí é minha praia, não é do Fernando. A gente atende sim. Bastante, inclusive, nessa linha aí. Faz bastante serviço de desenvolvimento para empresa de software, de sistema, de tecnologia. Tem vários cases legais aqui, dá para fazer sim. Eu queria contar um caso para a galera que está em casa aí, de uma empresa que a gente compartilha o atendimento hoje. Eu cuidando só do marketing, né, e de gestão de negócio e você com a gestão administrativa e financeira. Um dos meus primeiros clientes é uma indústria aqui na região de Campinas, e essa indústria, quando eu cheguei até ela há, sei lá, 10 anos atrás, ela estava com sérios problemas administrativos e financeiros. Então, naquele ponto que o dono da empresa pega os boletos e escolhe quem ele não vai pagar. Ou quem ele vai pagar. Hoje eu vou pagar esse cara aqui, o resto vai ficar no prego esperando. Então, essa era a situação da empresa há 10 anos atrás. E aí a gente começou um trabalho de gestão financeira, de ver o que tinha de despesa. E a primeira pergunta que eu fiz para o dono da empresa, e você deve ter essa dificuldade, foi: quanto você, CPF, gasta por mês aqui dentro? E a resposta deles foi assim: uns 4 mil reais eu e uns 4.500 o meu irmão, que era o sócio. Eu parei, eu falei, cara, só o meu cartão de crédito A conta não... tá dando uns 5. Essa conta não fecha. Tem conta que você nem precisa fazer conta para saber que o cara não, anda de não carro fecha. novo, tem filho na universidade, mora bem, come legal, não fecha a conta. E ele não sabia Sim. quanto ele gastava. Isso é muito comum. É comum isso? É muito comum.
Aí a gente fez todo o lançamento, linha por linha de despesa e tal, para ver quanto era. A gente chegou num número que era infinitamente maior do que o que ele falava e começou o trabalho de administração. Dá para fazer gestão sem números, sem informação? Impossível. Por quê? Para você gerir, você precisa de informação. Se você não tem informação, você não tem gestão. Eu brinco dizer que é como você pilotar um avião com o painel apagado. Como que você vai saber se você está na altura certa, se você está na rota certa, no caminho certo, se você está com todos os painéis, está tudo apagado. Você não sabe de onde você está saindo, para onde você está indo, se você está na velocidade certa, se está na errada, enfim. Então, para você ter gestão, tem que ter informação. Legal. Bom, mais uma pergunta que a galera manda aqui, que não para de mandar a pergunta por conta do vídeo lá do famosão. Tá, mas nada fica na empresa? Não tem um caixa de reserva, não tem dinheiro para pagar despesas, só distribui o lucro e zera a conta. Então, eu vou explicar o contexto. Eu disse que nas empresas onde a gente toca com sócios e o Fernando cuida da grana, tá? No dia 30 fecha a contabilidade, as contas da empresa. E no dia 5, no máximo, há uma distribuição de lucro da operação. Então, se eu fecho o caixa da empresa no dia 30, eu estou dizendo aqui que a empresa tem caixa, primeiro. Se não tiver caixa, não tem caixa para fechar. Então, ela tem caixa. Segundo, as contas referentes àquele exercício, aquele mês, foram pagas. Certo? E aí, o excedente é distribuído. Como funciona isso na prática, no dia a dia, Fer? Primeiro que facilita muito aqui, pelo menos no nosso tipo de negócio, a gente trabalha a maioria dos clientes de forma pré-paga, né? Então isso já dá um fluxo de caixa mais favorável. Segundo que a gente define ali um piso, né, um mínimo de caixa que a empresa precisa ter ali para ela poder rodar o mês. O que exceder esse valor, a gente divide sempre de acordo com a participação de cada sócio. Então, basicamente é assim que funciona. E funciona. Funciona. E outra coisa que eu acho que é legal você dizer, você que acompanha o histórico dessas empresas, elas são empresas que crescem? Sem dúvida. Por quê? Porque tem um marketing, uma gestão comercial que funciona. O cara não está preocupado com isso, ele está preocupado com a operação. Acho que e aí está a grande. É isso que a gente vende muito no BPO. A nossa ideia é vender justamente para o cara focar aonde ele ganha dinheiro. E não perder tempo, enfim, fazendo operações diárias em que não é ali que ele vai faturar, não é ali que ele vai trazer um retorno sobre o cliente dele. Você tem um case de gente que estava estrupiada e que num tempo de trabalho reverteu? Você pode compartilhar? A gente vou citar um caso aqui, que a gente tem um cliente que quando a gente chegou, ele estava bem enrolado, vamos dizer assim, devendo imposto, devendo dinheiro no banco, enfim, estava ali tentando sobreviver, né? E aí a gente fazendo um trabalho que envolve muito a dedicação do cliente também, porque o cliente tem que ter disciplina, ele tem que estar aberto a absorver e a praticar aquilo que a gente coloca como, né, como orientação. E hoje ele tem dinheiro aplicado. O carro dele, quando a gente chegou, que era financiado em não sei quantas parcelas, ele tem um carro quitado. Moto que ele tinha também financiado em não sei quantas parcelas, quitada. Enfim, a empresa dele funciona como um reloginho. Naquele mês ruim, porque existem oscilações em qualquer empresa, alguns meses melhores, outros nem tanto. Só que se você tem um caixa, se você tem ali a situação da empresa controlada, aquele mês ali você passa sem perder o sono, entendeu? Então, acho que a grande satisfação quando a gente desenvolve um trabalho que realmente é efetivo, é isso. O cliente vira para você e fala, pô, agora eu consigo dormir à noite e eu tenho tranquilidade que eu não tinha antes. Ô Fer, vamos falar um pouquinho do produto que a gente tem. A gente tem uma especialidade dentro da estrutura da empresa como um todo, que é atender profissionais da área de saúde 360 graus. Né? A gente atende a administração da clínica,
Sim. A gente atende a contabilidade do médico e do CNPJ da clínica. E a gente atende o marketing de autoridade, trazendo fluxo para dentro da clínica. Quando a gente implementou esse sistema 360 e trouxe todas as vertentes, faltava ainda a contabilidade que veio para o processo Sim. para poder ficar 360. Como é atender o profissional médico na gestão administrativa da clínica? Os desafios e as soluções que a gente entrega. Você pode falar um pouquinho? Porque do marketing a galera sabe, já viu, vê podcast, Sim, vê sim. live, vê anúncio, site, a gente resolve. E no financeiro, como que é isso daí? É. O grande desafio de médico tem em relação a tempo. O médico ele não tem tempo nem para sentar com você e trocar meias palavras ali de qualidade, com atenção, porque ele está sempre ocupado, está sempre, enfim, em atendimento, em congresso. Então, o grande desafio que a gente tem é justamente ter esse tempo de qualidade para que a gente tenha ali pelo menos uma primeira troca ali com o médico para a gente entender qual que é a situação dele hoje. Passado esse momento, a gente obviamente vai construindo uma relação de confiança ao ponto de que o médico, quando alguém chama ele, ele fala, ó, liga pro pessoal do Fernando lá que eles resolvem. Então a gente tira qualquer ação do médico ali que ele precisa se preocupar com qualquer coisa. Então, às vezes a gente atende até coisa que é de demanda pessoal do médico, tipo, ó, eu bati meu carro e eu preciso resolver o negócio do seguro lá. Resolve para mim? Resolve, a gente resolve sim. Então a gente vai criando essa relação de que você é a pessoa que vai resolver todos os problemas que ele tem. E, e a gente ajuda a contratar, enfim, a buscar pessoas que precisam. Uma grande queixa dos médicos é com relação ao atendimento de telefone e de secretaria. Exatamente. Vocês dão treinamento para secretárias? Sim, a gente consegue dar treinamento Contrata a nesse nível. secretária? Contrata. Plano de ah, negócio, investimento, tudo, troca de tudo, tudo, carro. tudo, Essa é tudo, uma tudo. história legal para contar. É. Eu lembrei de uma do Fernando aqui. Uhum. O ano passado, em novembro, eu me reuni com o meu time aqui, dizendo, olha, nós vamos vender uma turma de 50 alunos a R$ 8.000 por cabeça. Do treinamento do método GPS. Aí os caras falaram, 8.000? Eu falei, 8.000. E aí eles vieram com a diferença, né? E aí? Como é que a gente vai fazer para vender? O que você vai fazer para vender? Onde você vai aparecer? Como é que vai fazer isso? Eu falei, não, eu quero ouvir de vocês o que a gente precisa fazer. Tava eu, o Fernando, o Davi e o Anderson. O Anderson para vender, o Davi para dar aula comigo na parte de Instagram e você como gestor financeiro. A gente estava no Mama Jama. Eu Sim, lembro lembro. do lugar, da hora e do momento. Uhum. Nessa reunião, a gente definiu que algumas coisas teriam que mudar. A primeira delas, eu teria que começar a aparecer publicamente, a gravar conteúdo e botar a cara para ser considerado alguém com autoridade. Então, isso foi em novembro do ano passado, Sim. há um ano atrás. Não tinha estúdio, não tinha time grande, era eu e mais algumas pessoas em volta. Beleza? Beleza. Tá. Então, para fazer um negócio que conecta, para ficar legal, precisa comprar relógio, não sei o que, carro, não sei o que lá, roupa, não sei o que lá. Você tem que mudar o lifestyle, você tem que conectar com o ciclano, Tem que vender beltrano e uma tal. imagem. E aí, todo pobre, quando fica rico, quer comprar uma BMW. Não é isso? Eu falei, então eu vou comprar uma BMW. Vou comprar uma BMW. E era um Jaguar, acho que era um Jaguar que você estava Ou um também. Jaguar, né? Tinha essas tinha duas possibilidades. E aí o Fernando virou para mim e falou, tiozão, faz isso não. Compra uma Audi. Falei, Audi? Ele falou, é Audi, é grande, é preto, conecta igual, é imponente, faz o mesmo serviço, custa R$ 100.000 a menos e tem manutenção em qualquer lugar que você for. Eu saí daqui, né, dessa reunião, comecei a ver carro e tal, cheguei lá na Azul, na loja do Antônio, conheci o Vitor me mostrou todas as BMW que tinha lá em cima. Aí nada daquilo ali bateu no coração. Ele falou, eu tenho um lá embaixo que pode te ajudar. Ficava escondido. Tem uma Q5 lá de um cliente que deixou para vender, ela tá com 20 mil quilômetros, é zero, o cara é do TikTok, sei lá qual que era a função do cara. Se eu Contexto não me engano, lá. ele era diretor do TikTok, o ex-dono.
Eu falei, demorou, vamos lá ver. Aí fui lá ver, tal, olhei, bonito o carro é uma jamanta, né? Um carrão e tal. Ele falou o preço, eu falei, tá fora do que eu queria fazer, mas comparado a uma X5, a Q5, ela é muito mais barata, Sim, né? sim. Aí ele tirou o carro, quando ele tá tirando o carro na rampa, ele bate o carro. Aí eu saí para fazer o test drive com o para-choque batido. Voltei, deixei o carro lá e fui embora para casa. Quando eu, em casa, estava operando na minha cabeça a decisão de comprar ou não comprar o carro, de trocar ou não trocar de carro, aquele conselho do meu financeiro ficava me martelando na cabeça. E o próprio Espírito Santo do outro lado martelando, dizendo assim, cara, se você não comprar o carro, o cara lá que tirou o carro e bateu vai ter que pagar o conserto do bolso dele sem ganhar nada. E eu voltei na loja com o Anderson, que estava na reunião lá, que era o cara que ia vender o curso, num sábado, para fechar o negócio do carro. E eu comprei o carro batido. Eles brincam comigo até hoje lá na Dá loja. pra Você pedir comprou um carro desconto, batido. né? Dá pra pedir desconto. Porque realmente tinha gerado um prejuízo pro cara e deixar um prejuízo na mão de outra pessoa, para mim, não é um negócio que faz parte do contexto. Mas porque você tinha dito, compra uma Audi. E a Audi não estava no radar. Eu já tive Audi. Eu queria ter um negócio que eu nunca tive, né? E aí veio a história da Audi. Tem mais pergunta aqui, tiozão. Vamos lá? Pergunta da Carolina. Vocês fazem treinamento do setor de vendas em qualquer nicho? Eu tenho uma cliente de marketing que não sabe reter lead. Ela não tem uma copy legal pro cold call. Isso aí tá dentro do script, sim. A gente consegue treinar a equipe muito dentro daquele sistema catavento que o Gil, acho que comentou em outra gravação esses dias, de você ter, não adianta você ter lá a parte do marketing, de você gerar leads e você não saber reter esse lead, você não saber atender bem esse lead. A gente tem produtos específicos para atender esse tipo de demanda, sim. Legal. Pessoal, eu vou partir para as perguntas de final. A gente abriu isso aqui para responder a galera do vídeo, para poder. Cara, quando a gente vai olhar os comentários, tem comentário demais, demais, demais. Coisa boa, coisa idiota, tá tudo lá. Tem de Então, tudo. a gente separou as melhores perguntas, as que têm mais relevância, e resolveu gravar para dar uma explicada. Então, no podcast, a gente tem que manter a tradição, né? A gente faz algumas perguntas reflexivas e uma pergunta de inverter a ordem aqui. A gente vai começar essa última parte agora para ir para o final com o Fernando. Fernandão, olhando para a tua vida, para trás, para o teu trajeto, o que é que você faria diferente? Sem fugir, hein? Diferente? Diferente eu acho que nada. Porque o que me formou até eu chegar aqui hoje foram justamente os erros e acertos que eu vim tendo nesse caminho. Então acho que o importante é você identificar, obviamente, quando você erra e absorver aquilo para ver o que você tem que fazer para, pelo menos, errar diferente, né? Para não cometer o mesmo erro. Então, acho que quando você erra, você tem que ter esse olhar de você ir se moldando, né? De você ir aprendendo e evoluindo. Pergunta nova do quadro Reflexivas. Alguém que você gostaria de mandar uma mensagem agora pela internet de agradecimento. Alguém que foi importante na tua jornada e que você quer reconhecer publicamente aqui. Pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Acho que você é esse cara. Não vale. Com certeza foi a grande virada de chave da empresa, do meu negócio, foi você, com certeza. Legal. E uma pergunta sobre marketing digital, algo que você quer saber, que você tem curiosidade, ou pode ser uma pergunta que você já tenha feito para mim, que você até sabe a resposta, mas que você veja que as pessoas ao ouvirem vão abrir a cabeça. Uma pergunta sobre marketing digital. O programa é sobre marketing digital, É. A gente tem que conectar isso em alguma hora. Não, o que eu vejo, assim, não sei se é bem uma pergunta, mas acho que é uma colocação, é que eu vejo nessa questão do marketing digital que as pessoas têm muito um imediatismo, né? Que é o que você falou no começo do programa, né? A gente já vinha construindo aí todo um caminho
em cima, né, para chegar nesse resultado. Então, acho que o que eu vejo sobre marketing digital é isso. Não adianta você achar que você vai lá dar 2 cliques no Google e aí tudo acontece. Acho que você precisa construir todo um processo e uma identidade para que as coisas comecem a realmente tracionar. Tá, vamos lá. Não sei se eu consegui ser É claro uma, é na uma minha... observação bacana. Eu acho que ela tem que ser dividida em algumas partes, Uhum. porque talvez você tá aí assistindo, eu vou só virar aqui o negocinho da live aqui pro pessoal Contextualize ver. como um cara de marketing. Talvez o cara que está assistindo aqui, ele tá com um problema tão sério, ele tá na UTI. Uhum. Ele tá mantido vivo por aparelhos. Ele tá Sim, sim, pendurado no sim, cheque sim, especial sim. de um lado, no cartão de crédito do outro, e tá, né, vivendo pelos aparelhos. Aham, Para esse cara, você precisa de uma solução que amanhã comece a entrar dinheiro. sim. Então, existem ferramentas no marketing digital que você liga do jeito certo, ela começa a Amanhã gerar tá demanda amanhã. funcionando, sim. A mais conhecida de todas, e a minha Uhum, especialidade, é o Google Ads. Você vai pegar o cara que está querendo comprar uma geladeira agora. Se uhum. você tiver posicionado corretamente no anúncio, o teu preço estiver ok, Aparece o amanhã. cara vai te chamar. Se você vai Uhum. vender ou não, aí é uma Aí, capacidade sim, individual, sim. certo? Então, para empresas que precisam fazer faturamento amanhã, porque está ligado em aparelho, você começa pelo Google Ads. Aí tanto Uhum, faz a rede social, tanto faz o que está em volta. O site tem que ser bem feito, uhum, porque é onde você vai jogar a sementinha do Google lá, e aí a uhum. terra bem Sim, cuidada sim. germina coisa melhor, mas já começa a gerar negócio. A segunda etapa do processo é perpetuar isso, diminuindo o investimento com tráfego pago. Eu Exatamente. acho que esse aqui é o grande Esse é o... X da, X da questão, como você costuma Uhum, falar. aham, Se eu sou um cara que dependo de Google Ads 24 por 48, num negócio uhum, local, numa pequena empresa, num consultório médico, uhum, eu vou estar colocando parte da minha operação sempre no Google. uhum. Sim? Sim. Qual é o caminho que eu traço para que parte do meu investimento no Google deixe de existir, eu pare de pagar o Google, ou que eu diminua, ou que mantenha, né? Uhum, Porque se assim, o mercado está inflacionando, tem mais gente brigando, tem mais gente querendo clique, mais gente querendo cliente, sim. vai ficando cada vez mais caro fazer Google. Eu tenho clientes que usam a mesma verba Há há muito 5 tempo. anos, então ele Uhum. não está aumentando o investimento. Isso já é um negócio de Ótimo. outro planeta, certo? Como é que eu mantenho isso? Aí vem a questão do método GPS. Uhum, É cuidar bem do marketing, e não só do tráfego pago no Google Ads, mas do Google Meu Negócio, da qualidade do SEO do site, do tipo de publicação, da intencionalidade nas uhum, publicações. Isso muda o jogo, uhum, certo? Primeira coisa. Segundo, prestar atenção no atendimento, na forma que está sendo uhum, vendido o produto, a entrega do produto, uhum. e tirar o máximo proveito da indicação do cliente satisfeito. Exatamente. Essa engrenagem rodando, ela diminui o teu custo por aquisição de cliente. E aí Uhum, você pode manter a mesma grana no Google, que vai uhum. continuar crescendo o teu negócio, ou, na maioria dos casos, o cara liga e fala, desliga, 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 desliga. Esse é o momento bom. Cara, essa é a parte do ápice Essa é a do hora que o gestor Gil de mais, tráfego. mais gosta. Quando o cara vira e fala assim, ó, para de rodar, porque eu não consigo mais atender. Uhum. Quer isso aí para sua empresa? Olha o pitch. Quer isso aí para o teu negócio? Faz com qualidade, não precisa fazer comigo. Uhum. Faz com qualidade. Sim. Faz pensando no todo, faz pensando na experiência do cliente, na avaliação positiva dele, na entrega do que você prometeu que ia entregar, com o marketing que não está preocupado só em quanto você gasta no Google, mas em Exatamente. gastar tempo fazendo com que o ecossistema rode de forma positiva. É isso aí. Exatamente. Funciona lá hoje? Funciona Chega muito. cliente? Muito. Chega, você paga quanto de Google Ads? Escuta essa aqui, ó. Quanto você põe de Google Ads por mês? Hoje, quanto que a gente tem imposto? R$ 200, nem isso. R$ 200 por mês. Né? Acho que R$ 200 por mês, nem isso. Tem mês que Não põe nada. não põe nada. Porque o Gil sempre pergunta pra mim, quando ele pergunta, você aguenta? Essa é a pergunta que ele sempre faz, né? Você aguenta? E aí é nesse nível mesmo. Então tem hora que a gente tem que falar, ó, segura um pouco aí, porque a gente precisa absorver os clientes que entraram, porque a gente tem que tomar cuidado para não perder qualidade, né?
E, enfim, esse é o nosso desafio hoje, dar vazão nos clientes que chegam. Mas problema bom de resolver É cliente é entrando. cliente entrando. Isso aí é a gente que se vira. Ô Fer, obrigado pelo bate-papo, obrigado por ter Uhum. parado a operação Eu que lá no dia, agradeço. na antevéspera do dia 5, né? Hoje é um Do dia quinto dia útil, um dia pesado no corrido. financeiro. Uhum. Mas a gente precisava responder o pessoal, a gente vai Sim, preparar esse sim. programa, subir ele o quanto antes. E tamo aí, não é isso? Não, Tamo com aí. certeza. Você Espero estar aguenta? aqui outra vez. Opa! Pode Valeu, mandar. pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.